no ar mais um Botucatu na TV, o programa que resgata as reportagens feitas pela TV Unesp em Botucatu. Hoje você vai conferir o diálogo sobre zoonoses e guarda responsável exibido em 2017. No Brasil, é possível mapear cerca de 200 doenças ligadas às zoonoses, que podem colocar em risco a saúde humana. No programa, o professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp de Botucatu, Hélio Langoni, esclareceu sobre os riscos dessas patologias e a importância do acompanhamento de animais junto a um especialista. Olá, começa agora mais um programa Diálogos aqui na TV Unesp. Hoje nós conversamos sobre zoonoses. Nosso convidado é o professor Hélio Langoni, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp em Botucatu. Professor Hélio, muito obrigado por sua participação aqui em nosso programa. Sim, nós é que agradecemos pela oportunidade, pelo convite. É muito importante estarmos contribuindo na formação e falar um pouco sobre zoonoses, sobre a nossa experiência no trabalho que nós desenvolvemos. Professor, a gente tem cerca de 200 doenças transmissíveis que são classificadas, categorizadas como zoonoses. Eu gostaria que no primeiro momento o senhor explicasse, que relação que se tem hoje para se entender o que vem a ser uma zoonose. Sim, as zoonoses são as doenças compartilhadas entre o ser humano e os animais, E elas são extremamente importantes e adquiriram uma maior importância neste momento por conta de uma série de ações antrópicas, quer dizer, onde o próprio ser humano é responsável devido a desmatamento, devido a uma mudança climática, devido a mudanças no meio ambiente e uma aproximação maior dos animais domésticos e também dos animais silvestres que procuram, em função dessa ação antrópica, buscar espaço na zona urbana por conta até de busca de alimentos, E isso tem contribuído para a emergência de doenças que, na realidade, já haviam sido esquecidas. Por exemplo, professor, quais doenças? Nós hoje poderíamos estar falando da leishmaniose visceral canina, que é uma zoonose extremamente importante e era, no passado, uma doença mais restrita à mata e à zona rural. Hoje nós temos a domiciliação, do flebotomínio, que é o transmissor. Aqui no município de Bauru é uma região praticamente, eu diria, epidêmica para a leishmaniose visceral canina. É um problema bastante sério, não somente aqui. A partir do momento que ela foi introduzida em 1988, onde foi diagnosticada inicialmente no município de Araçatuba, a gente vê uma relação muito grande com a rodovia Marechal Rondon, e aí ela chegou até Bauru e outras regiões. Em Botucatu nós não temos casos autóctones, ou seja, locais de ocorrência da infecção, por conta de características provavelmente de temperatura, de altitude, porque nós não temos lá o flebotomínio transmissor, que é a Lutissomia longipalpis. Na realidade, tendo o transmissor e tendo um cão positivo, vai ocorrer a transmissão entre o flebotomínio e os outros animais. E na zona urbana, o cão é o principal reservatório para a infecção. E aí nós temos o ser humano que está convivendo ao lado do cão. Então a leishmaniose visceral canina, hoje, ao meu ver, é um problema muito sério de saúde pública. O senhor participou do Diálogos numa outra ocasião, quando nós divulgamos o livro de doenças infecciosas em animais, e a abordagem é realmente sobre a leishmaniose, que ela é a doença que mais preocupa hoje, professor, principalmente ao se pensar na nossa região. Sim, eu escrevi o capítulo de livro de enfermidades infecciosas dos meus colegas lá do departamento, e o capítulo de leishmaniose eu tive o prazer e o privilégio de poder escrever. Na realidade, aqui na região, ela é realmente uma região endêmica. Nós temos colegas, ex-alunos nossos que trabalham aqui em Bauru, que tem clínicas e hospital veterinário aqui em Bauru, e sabemos do próprio Centro de Controle de Zoonoses, porque nós temos uma relação de pesquisa e de discussão, que a ocorrência realmente ela é muito elevada, e o papel do médico veterinário e do CCZ nesse contexto, ele é muito importante. Entretanto, o próprio ser humano, ele é muito responsável por contribuir, para a ocorrência da leishmaniose visceral canina, na medida em que, em muitas situações, não se adota a guarda responsável dos animais. Então, a pessoa, quando ela vai adquirir um animal, ela tem que pensar muito bem, ela tem que planejar muito bem o que deverá mudar na própria vida dela em função de cuidar desse animal.
Tá? Um animal, para nós, ele é tido como uma vida. Hoje, na realidade, o animal ele conquistou espaço dentro do domicílio. Né? Então, parte do orçamento ela já é dedicada para o animal, porque o animal tem que ir para o pet shop, ele tem que tomar banho, ele tem que fazer tosa, tá certo? E ele deve receber ração de boa qualidade, ele deve receber vermifugação, ele deve receber as vacinas que são importantes para serem evitadas, né? Algumas delas, inclusive, que são zoonoses, por exemplo, a leptospirose, a raiva, e aí incluindo-se a leishmaniose visceral canina. Então, o proprietário ele tem que estar muito consciente do papel dele na guarda desse animal. E é o que a gente denomina de guarda responsável. E falta essa guarda responsável, então, Sim, professor? na realidade, você vê muitos animais abandonados. Muitas vezes o animal começa a dar trabalho, o animal cresce, aí isso dificulta muitas vezes. Ele encarece, ele não tinha noção do quanto esse animal iria comer, o quanto esse animal iria crescer, se ele realmente tem boa índole ou não, se ele é agressivo ou não. E aí, em função de tudo isso, muitas vezes ele solta o animal. Na realidade, nós convivemos com esse problema no campus da veterinária. E faculdades que têm os campos e que têm os alunos, muitas vezes as pessoas deixam para colocar o animal exatamente nessa situação. Provavelmente que no campus de Bauru também deva ter animal solto. Por quê? Porque eles sabem que colocando o animal, o aluno, independente se é da veterinária ou não, ele gosta do animal, tá certo? Essa relação é muito próxima animal-ser humano. Ele vai acabar levando o animal para casa, ele vai acabar adotando esse animal. E no campus de Botucatu, como tem a veterinária, há muitos animais e os alunos desenvolvem um trabalho de adoção, muitas vezes pegam um animal e levam para a República. Agora mesmo nós temos o caso no departamento de uma cadela que foi atendida, ela recuperou-se da doença, o proprietário não foi buscá-la de volta e ela fica no departamento, ela vai na sala de um docente, na sala de outro, ela vem para o corredor, quer dizer, torna-se um animal que acaba sendo adotado e nós vamos estar cuidando até que um aluno ou um residente acabe adotando e levando para casa. O senhor comenta essa questão da guarda responsável, então ainda falta um pouco dessa sensibilização, Sim. da responsabilização humana para a ocorrência de zoonoses. Sim, na realidade é um tema atual. Os cuidados do proprietário, eles devem ser mantidos. Eu acho que tem que haver um trabalho educativo, tá certo? Para colocar a importância do proprietário nesse sentido, porque na realidade o animal, ele não somente pode transmitir uma doença, tá certo? No caso dele não ter sido vacinado, mas ele oferece agravos à saúde. Por quê? Esse animal pode agredir alguém, ele pode morder uma criança. Dependendo do local da mordida, da agressão, pode haver sequelas, lesões na pele, tem que haver intervenção cirúrgica, na realidade não se sabe se vai ficar bom do ponto de vista de estética, então tem uma série de fatores que devem ser avaliados, não somente do ponto de vista da doença em si, como de agravo. E tem um outro detalhe, um animal uma vez agredindo uma pessoa, essa pessoa, quando você não sabe o paradeiro desse animal, se ele vai poder ser observado ou não, ele é um animal que pode ser suspeito de raiva, porque ele mudou o comportamento. Então a pessoa tem que ser exposta a um esquema de vacinação, a um esquema pós-exposição. Isso tem um custo, pode haver reações alérgicas. Então, na realidade, esse desdobramento ele é muito maior. Então, a guarda responsável ela tem um aspecto de extrema relevância quando a gente quer evitar esse tipo de problema. Não é só pensar na doença, que pode ser transmissível ao ser humano, que aí então a gente denomina de zoonose, mas também os agravos a partir dos acidentes que podem ocorrer com agressão às pessoas. Professor, toda essa temática também é uma questão de saúde pública? Sim, sem sombra de dúvidas. E tem um custo muito elevado, né? Se a gente for avaliar o número de pessoas que são agredidas, que são expostas ao risco, tá certo? Por arranhaduras de gato, por exemplo, ou por mordedura, por agressão a partir de cães, é muito elevado e isso tem um custo, onera muito a saúde pública, tá certo? Porque as vacinas custam e o soro também, apesar de ser um soro heterólogo, ele também tem um custo, além de poder oferecer riscos de reações alérgicas e reação alérgica muito pior num segundo momento que esta pessoa deveria receber de fato o soro como prevenção e ela pode desenvolver então uma reação e pode ser fatal.
Gostaria que o senhor comentasse um pouco que não é só referente ao cachorro e ao gato, que são aqueles animais mais tradicionais que estão dentro da casa das pessoas, mas também a zoonose se aplica a animais de grande porte. Sim, sem sombra de dúvida. Os animais de interesse zootécnico, ou seja, animais de produção, como bovino, caprino, suíno, eles também oferecem riscos, certo? Evidentemente, aí o trabalho deve ser mais em relação às pessoas que estão desenvolvendo atividade com esses animais, né? Inclusive tem as doenças que nós denominamos de caráter ocupacional, são as zoonoses ocupacionais, como por exemplo a própria brucelose, que é uma zoonose importante e que deve haver cuidados com relação principalmente ao hábito de ingestão de leite cru sem saber a procedência, na medida em que a pasteurização hoje ela inativa tanto a brucela, que é o agente da brucelose, como o micobactério, que é o agente da tuberculose. Então, as pessoas, do profissional, a obrigação de orientar quanto aos riscos de saúde pública, né, para as pessoas que estão desenvolvendo atividades com esses animais, como atividade profissional ou ocupacional, como eu disse, no dia a dia. E além disso, da possibilidade deste contato, né, por secreções que o animal elimina, como por exemplo a urina, no caso da leptospirose, que é uma outra zoonose que acomete também o cão na área urbana, mas também que acomete o bovino ou outras espécies animais na zona rural, nas propriedades rurais. Tá? Então, além da possibilidade deste contato, também a transmissão de zoonoses de forma indireta a partir da contaminação de alimentos. Então, como é o caso da brucelose, a partir do leite, que vai veicular brucelas que são eliminadas pelo leite, ou da tuberculose causada pelo Mycobacterium bovis, que é um agente zoonótico e cujos bovinos, por exemplo, podem ter e têm a tuberculose pelo Mycobacterium bovis, e pode haver a eliminação pelo leite. Então, importante, quando não se consome o leite pasteurizado, que deve-se proceder à fervura deste produto do leite para que evite a transmissão. Apesar de poder haver a possibilidade da transmissão tanto da tuberculose quanto da brucelose a partir dos derivados lácteos, como queijo, que é processado sem utilizar o leite fervido ou leite pasteurizado. Então, na realidade, esses riscos ocorrem e aí a importância do controle na propriedade rural. E esse controle tem havido, professor? Nós temos um programa hoje de controle, eu acho que nós evoluímos muito. O Ministério da Agricultura instituiu em 2011 um programa de controle de erradicação tanto da tuberculose quanto da brucelose e eu acredito que nós tenhamos melhorado, mas ainda há muito por fazer, considerando-se a dimensão do país, a diferença entre uma região e outra. Aí eu acredito que nós ainda devemos estar trabalhando muito, mas nós já melhoramos, né? Só que hábitos são muito fortemente, estão assim na população e ela acredita que o leite não pasteurizado, não fervido, ele é de melhor qualidade. Então, há um trabalho educativo por se fazer. Este é o papel do médico veterinário, é o que nós procuramos realizar em nossas atividades de extensão universitária, trabalhando principalmente com pequenos produtores de leite, da agricultura familiar, na tentativa de evitar esse tipo de problema, não somente da brucelose, da tuberculose, mas também relacionados a outras zoonoses. Por exemplo, a raiva. A raiva hoje, canina e felina, nós temos um controle, porque a partir de 1973, o Ministério da Agricultura procedeu à obrigatoriedade, enquanto legislação, de que as prefeituras fossem responsáveis pela vacinação anual nos programas de controle da raiva, né? Então, nós tivemos assim um decréscimo muito grande com relação à raiva canina e à raiva felina. Entretanto, nós temos um ciclo aéreo de transmissão da raiva, isto na zona rural principalmente, que é a transmissão da raiva a partir de morcegos, principalmente os morcegos hematófagos. Então, a raiva em herbívoros, ou seja, em bovinos e equinos e em outras espécies animais, ainda ocorre, porque é muito difícil você controlar e nós não podemos, inclusive, intervir com relação ao controle desses animais por conta do IBAMA. Então, a vacinação dos bovinos ou dos equinos, ela é extremamente importante, mas ainda há propriedades que você vê que há a presença do morcego hematófago, tá certo? Pela picada nos animais, você tem este sinal que mostra
tem morcego e o morcego está fazendo o repasto sanguíneo em um bovino ou num equino e ainda o proprietário não vacina. Então, é preciso melhorar nesse sentido. Claro que há grandes propriedades que introduzem e que instituem a vacinação antirrábica porque as perdas econômicas são muito grandes. A raiva ela é 100% letal. Então, uma vez um bovino ou um equino com sintomas de raiva, ele vai morrer em ao redor de 7 a 10 dias. Então, há a perda do animal. Então, não justifica o proprietário dizer que é um custo, porque se ele evita o número de mortes dos animais, ele estará tendo lucro, porque a raiva é letal. Professor, o senhor comentou a questão de projetos de extensão que são realizados nesse sentido de tentar conscientizar essa população, sejam os produtores, seja o consumidor direto ou aquelas pessoas que têm animal em casa. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho o papel da universidade, principalmente uma universidade pública, onde nós temos um hospital-escola, na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp, nesse sentido de atuar junto a essa população. Sim. Nós temos a possibilidade de desenvolvimento de projetos, desde que o professor tenha um grupo de alunos interessados. A minha disciplina, como ela se chama zoonoses, e eu trabalho diretamente nessa interface, né, onde o médico veterinário se coloca de forma 100%, né, na interface homem, ser humano, animal, porque na realidade nós trabalhamos com a doença, né, e os aspectos epidemiológicos de como a doença pode chegar até o animal, de como ela vai chegar até o ser humano, tá certo? A partir do contato ser humano-animal ou a partir do alimento, direta ou indiretamente. Nós desenvolvemos um trabalho no período noturno, em escolas do período noturno de Botucatu. Às vezes da região já tivemos a oportunidade de visitar uma escola por interesse da mãe de uma aluna minha, que era diretora da escola. Então nós viemos com este grupo. Eu tenho um grupo de extensão, onde ele é vinculado à Pró-Reitoria de Extensão, tem uma bolsa para um aluno, e eu trabalho com alunos voluntários da minha disciplina. Então, inicialmente há um monitoramento deles, porque eles estão agora iniciando a disciplina, então toda a parte técnica, e aí nós iniciamos as atividades de campo, visitando as escolas do período noturno, porque os alunos têm aula em período integral. E a receptividade ela é muito boa nas escolas, onde a gente vai... Trabalhamos num horário de aula, na segunda aula normalmente, porque dá tempo do aluno ir para casa, porque eles têm rodízio no período da tarde, são alunos do 4º ano, e aí nós visitamos toda a faculdade num mesmo dia, fazendo as apresentações em todas as salas de aula concomitantemente, de forma que durante 40 minutos, que é o horário, o período noturno, né, nas escolas, todas as salas tenham a visita de uma dupla de alunos. Eles trabalham sempre em 2, porque um dá uma força para o outro, daí na outra escola eles o rodiziam, o professor da aula fica na sala, porque também ele tem interesse, e em uma linguagem adequada, apropriada para o nível que eles estão apresentando, eles falam sobre tuberculose, brucelose, raiva, leptospirose, leishmaniose e ainda o complexo teníase cercose, que ainda é um problema a nível de Brasil. De forma simples, colocando como que a doença chega até o ser humano e o que o ser humano deve fazer para evitar que ele seja vítima ou que ele venha a desenvolver a doença. Então, informações numa linguagem clara, para que e acreditamos muito no potencial desse aluno que leva as informações para casa e que discute com seus colegas. E nós oferecemos também um folder ilustrativo com todas essas doenças, de forma bastante clara, resumida, porque também não adianta colocarmos muitas informações, que eles possam levar para casa e possam discutir. Nós temos a convicção de que, enquanto professores, né, essas pessoas são capazes de mudar hábitos, elas levam a informação. E é preciso educar. Para ter controle de zoonoses, da mesma forma, controle do que qualquer coisa que a gente queira controlar, é preciso a educação. Nós conversamos no ponto de contato de hoje com a residente Joelene Rosa. Vamos ouvi-la. Então, eu sou formada pela Universidade Estadual de Londrina, em Medicina Veterinária. Eu me formei no ano de 2014, final do ano de 2014. E eu vim fazer o estágio curricular aqui na FMVZ de Botucatu.
no laboratório de zoonoses mesmo, e aí eu me interessei em prestar residência. Quando eu era estagiária, o professor já levava a gente nesses projetos, igual o projeto das escolas, sempre teve, né? Tem há muitos anos. E quando eu era estagiária, assim como todos os estagiários que tem aqui, o professor já faz um vínculo, a gente ganha certificado e tudo. E eu achei muito interessante essa parte de saúde pública. E o projeto das escolas fez com que a gente visse a aplicação realmente da saúde pública. E então eu me interessei em prestar residência. Eu voltei logo depois do estágio, prestei residência, que são 2 anos. E agora eu termino no final de fevereiro, então está quase acabando. E nesses 2 anos eu consegui crescer muito profissionalmente e pessoalmente também. Profissionalmente, acho que abre muitas portas pra gente aqui, principalmente porque a gente tem muito contato com... a gente tem muito vínculo com a saúde pública humana mesmo, né? Então, a gente consegue fazer contato pelas escolas, pelo hospital, o professor tem muitos projetos que são vinculados com a medicina. Professor, esse projeto que nós falávamos, Educação em Saúde, em 2016 ele teve a temática Educação, participação do médico veterinário no controle de zoonose. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da importância da formação desse profissional do médico veterinário para contribuir a tudo aquilo que nós comentávamos a respeito dessa sensibilização do ser humano em relação às zoonoses. Na realidade, o título do projeto é exatamente esse, tá? É a participação do médico veterinário no controle de zoonose. O profissional médico veterinário, ele tem na grade curricular disciplinas que todas somadas vão permitir a ele trabalhar em saúde pública. É hoje, por exemplo, o caso da vinculação do médico veterinário junto ao Programa de Saúde da Família pelo NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Então, na realidade, problemas de saúde pública, eles são resolvidos com equipes multiprofissionais. E o médico veterinário, juntamente com o médico, juntamente com o enfermeiro, juntamente com o educador e outros profissionais que podem dar ideias e contribuir na resolução de problemas de saúde pública, que não é um nem 2, são vários, não é? O próprio meio ambiente, né, que participa, que contribui para a manutenção desses focos de infecções a partir de vetores, por exemplo, Aedes aegypti, no caso da dengue, né? Então o meio ambiente contribui muito. Então, na realidade, avançou-se, conseguiu-se muito, mas eu acho que ainda o potencial do médico veterinário não tem sido utilizado realmente na medida em que ele pode contribuir, tá? Então eu acho que ainda é preciso uma sensibilização das autoridades, né, para que contratem realmente os médicos veterinários dentro desses programas, via prefeitura, via governo, para que realmente nós possamos contribuir mais, de fato, para com a qualidade de vida do ser humano. Porque, na realidade, resolver problemas de saúde pública significa melhorar a qualidade de vida das pessoas. Hoje, nós temos um conceito de saúde única, que é o One Health. Então, é a saúde do ser humano, é a saúde do animal e a saúde do meio ambiente. Não haverá saúde do homem nem do animal se não houver saúde do meio ambiente onde nós todos estamos inseridos. E, infelizmente, é preciso um trabalho muito grande, porque o ser humano ainda joga lixo na frente da casa do vizinho. Ele ainda joga lixo no terreno baldio, tá certo? Então, é um problema sério de saúde pública. Isso está contribuindo para a permanência de animais nocivos à saúde pública, à saúde humana, né? Que são os animais sinantrópicos, barata, mosquito, que contribuem para a veiculação desses agentes infecciosos causadores de zoonose. Professor, é uma questão de cidadania também. Vocês, na FMVZ, também desenvolvem um trabalho socioeducativo. Eu gostaria que, para a gente finalizar, o senhor comentasse um pouquinho sobre esse trabalho. Sim, todas as atividades de vários docentes perpassa esta importância da cidadania e da importância do meio ambiente desse trabalho educativo. Nós desenvolvemos um outro trabalho que nós denominamos socioeducativo, visitando uma escola que nós adotamos. Na realidade não é uma escola, é um projeto socioeducativo onde o aluno vai no período da tarde para receber orientação
Os que estudam à tarde vão no período da manhã e os que estudam no período da manhã vão no período da tarde. Nós adotamos essa escola por facilidade nossa no período da tarde. Então, nós desenvolvemos um projeto socioeducativo colocando desde aspectos higiênicos pessoais, desde a guarda responsável, do controle de zoonoses, da importância dos cuidados que se deve ter com o animal, dos cuidados pessoais que se deve ter, escovação de dente, lavagem das mãos, a utilização de calçado, enfim. Os alunos trabalham, os residentes, são 2 residentes que trabalham, tem um aluno bolsista que também participa desse projeto, e os alunos os residentes desenvolvem atividades lúdicas para que ocorra um melhor entendimento da proposta, então a partir de jogos, de uma série de atividades orientadas por uma pedagoga, tá certo? Para que isto possa, que a gente consiga realmente o efeito que nós gostaríamos de atingir. A gente coloca um pouco dessa atenção e eu acho que isso é muito importante enquanto cidadania e para o aluno, para o residente poder retribuir à sociedade aquilo que ele ganha tão gratuitamente frequentando uma universidade pública como a nossa. Isso mesmo, professor, eu gostaria de agradecer a sua participação e parabenizar você e a todos os alunos envolvidos nesse grande tema e que a gente possa, aos poucos, sensibilizar cada vez mais a fim de atenuar um pouco o número de pessoas aí contaminadas e animais também com zoonoses. Muito obrigada. Eu que gostaria de agradecer os alunos do projeto de extensão, a participação do médico veterinário na resolução de problemas de saúde pública. Este ano nós tivemos uma adesão muito grande, são vários os alunos e eu sei que eu não dou nota por isso, é um trabalho realmente voluntário e eles têm atividade durante o dia todo, então às vezes estão cansados, mas eles procuram fechar a escola. Tem escolas que têm 12 salas, 6 salas, 8 salas, então entre eles se resolvem junto com o residente para poder resolver, eles ganham um certificado de participação. Eu acho que isso também é importante, mas o mais importante é o crescimento deles na prática da cidadania, de poder sentir o quão diferente é a vida deles, tá certo? Daqueles indivíduos de uma escola pública que trabalham durante o dia, que de condições diferentes, né? E a chance que eles têm de poder também falar em público e poder treinar a oratória num público que vai ser capaz de entender. E os alunos das escolas perguntam muito, não só sobre saúde pública, mas como doença dos animais do dia a dia, como parvovirose, como sinomose, que não são zoonoses, e também de outras zoonoses que eles têm interesse. É um grande trabalho, então, professor, muito obrigada. É um trabalho muito gratificante, sem sombra de dúvida. Muito obrigada pela sua participação. Ok. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esse programa e entender um pouco mais sobre as zoonoses, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima. O projeto de extensão, educação e saúde, orientado pelo professor Hélio, conta hoje com 12 alunos voluntários, que vão às escolas da rede pública da cidade para orientar a população sobre os cuidados com os animais. O Botucatu na TV fica por aqui. Acompanhe nossa programação pelo site e canal do YouTube. Até a próxima!